E aí pessoal, página Pão Nosso, se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, canal O Atalaia com o Evangelista Xavier. Hoje a gente vai falar nesse vídeo sobre a volta de Jesus. Nós estamos com uma série de vídeos falando sobre o milênio. Nós já falamos sobre as bodas do Cordeiro, a grande tribulação. E hoje é mais uma pergunta. Jesus um dia voltará à Terra? Vamos ao vídeo. Muito bem, vamos ao vídeo aqui escatológico falando sobre o milênio. Mas antes de nós chegarmos diretamente ao milênio, vamos responder a mais uma pergunta aqui. Jesus um dia voltará ao mundo? Jesus prometeu voltar e destruirá com o mal e o que os seguem e restaurará o planeta. Ele reinará e o seu reino será mundial e eterno. Aqui no vídeo, o canal O Atalaia, ou aqui pela página Pão Nosso, a gente tem um conteúdo que vai abençoar a tua vida. Então fica conosco, eu tenho certeza que você vai ser edificado. E se você compartilhar esse vídeo, você vai ajudar, vai edificar a vida de pessoas ao teu redor. Apocalipse é o livro da revelação da pessoa de Jesus Cristo. Não aquele Jesus crucificado, mas o Jesus glorioso, o Jesus ressuscitado, o Jesus rei, que virá e reinará sobre a terra. E nesse vídeo nós vamos falar sobre isso. Vamos ler o livro de Atos, capítulo 1, versículo 9 ao 11, que diz assim: Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que os dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado no meio de vocês ao céu voltará do mesmo modo como o viram subir. Então isso aqui é uma prova, é uma evidência que Jesus um dia voltará ao mundo da mesma forma que ele subiu. Em uma nuvem, ele descerá sobre uma nuvem aos olhos de todos os homens. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 a 16 diz: Vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue, e o seu nome era a Palavra de Deus. O exército do céu o seguiam, vestido de linho fino, puro e branco, e o seguiam em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Esse texto aqui que nós acabamos de ler no livro de Apocalipse, capítulo 19, está falando aí sobre a volta de Jesus ao mundo. Não arrebatamento, porque o arrebatamento, Jesus ele virá sobre as nuvens dos céus e arrebatará a sua igreja, os seus fiéis, aqueles que o seguiram, aqueles que obedeceram a sua palavra. Mas aqui está falando da volta de Jesus, que será visível a todo o mundo. E ele virá e dominará esse planeta com cetro de ferro. Ou seja, ele governará com justiça, com braço forte. Ou seja, aqueles que não aceitarem entrar no seu reino, obedecendo as normativas, as leis do seu reino, serão destruídos.
né? Ele esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus. Porque a verdade é que Jesus virá para destruir com os servos de Satanás contra todos aqueles que se opuseram contra o seu reino, contra a sua igreja. Então Jesus virá e na batalha do Armagedon ele matará todos aqueles que serviram a Satanás, todos aqueles que aceitaram a marca da besta, e a partir daquele instante ele salvará Israel e implantará o seu reino milenar. Então esse texto está falando dessa vinda de Jesus à terra, ao qual todo olho o verá. Vamos ler mais um texto em Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao 34. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhada de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhe preparou desde a criação do mundo. Isso aqui não é para a igreja. A igreja ela já foi arrebatada, a igreja já foi elevada aos céus no arrebatamento. Esse texto está falando da vinda de Jesus. Repito, todo olho verá. Hoje a gente tem câmeras espalhadas por todos os lugares, tem celulares, a internet. Então as pessoas elas vão filmar a vinda de Jesus com os seus anjos, com a sua igreja. Será um dia glorioso. Todo olho o verá. E Jesus está falando aqui nesse texto de Mateus 25 que ele reunirá todos os povos da terra, as línguas e nações. Vão reunir todas essas pessoas e separará como o pastor separa as ovelhas dos bodes. As ovelhas colocarão à sua direita e os bodes, ou seja, aqueles rebeldes, aqueles que se dobraram ao sistema do anticristo, à sua esquerda. Esses serão condenados. Esses que o texto fala aqui que serão como bodes, né, que estão assemelhando como bodes, serão exterminados, serão mortos por Jesus Cristo, porque ele é o autor da vida. Então simplesmente ele está tirando a vida que ele deu aquelas pessoas que submeteram ao reino do anticristo. E esses que são denominados ovelhas, que o rei colocará à sua direita e lhe dará o reino como herança, são aquelas pessoas, são judeus a qual Cristo virá para salvar, e todas aquelas pessoas que fugiram para os montes, fugiram para os desertos, fugiram para a floresta, de algum modo conseguiram fugir do domínio do anticristo, que será mundial. Então essas pessoas que conseguiram fugir, que não aceitaram essa marca da besta, repito, essa marca da besta, acredito eu que seja um sistema político, religioso e financeiro, porque no livro do Apocalipse fala que ninguém vai conseguir comprar ou vender se não tiver marca. Então essas pessoas que conseguirem fugir, será um tempo de grande aflição, de grande dificuldade, de grande angústias, mas essas pessoas que conseguirem fugir do domínio do anticristo e não aceitarem esse sistema que é a marca da besta, essas, no finalzinho da grande tribulação, Jesus enviará os seus anjos para reunir essas pessoas que estarão no deserto, nas florestas, em lugares escondidos, nas montanhas, nas cavernas, e dará a essas pessoas que resistiram ao reino do anticristo o direito de entrarem no reino milenar que será estabelecido aqui na terra. E aqueles que aceitaram a marca da besta, o sistema do anticristo, eles serão mortos por Jesus, serão exterminados, terão suas vidas ceifadas, porque rejeitaram a salvação que Deus deu por meio do seu Filho, como diz no livro de João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, perecer de quê? Perecer da grande tribulação.
né? Jesus foi enviado para salvar aquelas pessoas, para que elas não pereçam na grande tribulação, não pereçam debaixo do sistema do anticristo e não pereçam sendo escravizadas pelos seus pecados. Essa salvação que Deus enviou por meio do seu Filho Jesus. Compartilhe esse vídeo, creio que ele tem te abençoado. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre quem viverá no milênio. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus.